com Doda Miranda, o mais importante cavaleiro brasileiro, o mais famoso. Doda, tudo bem? E eu já estou aqui tirando a tranquilidade dos dois, não é? Não, tudo ótimo. Estou muito feliz. É um recomeço aí na minha carreira e também na vida amorosa. E realmente foi um presente de Deus. Eu conheci a Denise aí em outubro, lá no Indoor. E a gente foi se conhecendo aos poucos e hoje a gente está namorando. Eu estou realmente muito feliz. Doda, você sabe que você só conheceu a Denise por causa do seu amigo aqui. Eu quero ser padrinho dessa história. Porque quem ia cobrir o evento da Hípica era o titular do programa. Eu estava escalado para poder fazer essa cobertura. Aí, de repente, eu não pude fazer a cobertura. Liguei para a Denise e falei, por favor, você vai me cobrir, faça as minhas vezes lá. Foi quando, então, o amor nasceu. O amor nasceu. Padrinho. Eu sou padrinho. Se sair em casamento, estarei no altar. Mas como é que se cruzaram os horários? Porque você já tinha entrevistado o Doda algumas vezes para o nosso programa. Não, a gente se conheceu em outubro, como ele falou, no Indoor. E aí a gente chegou lá, a assessoria, né? Doda, vem gravar, né? Ela nunca fez atrapalhada assim para falar. E aí a gente começou a conversar, e aí surgiu a coincidência de que eu falei que eu ia passar o... Nossa, fiquei até gaga. Que eu ia passar o Réveillon em Trancoso, e ele também. E aí começou. Que bom, né, Doda? Não, muito legal. Estou muito feliz e é um ano muito especial para mim, porque, como eu disse, reconstruindo, né, na minha parte profissional também, tudo novo. Estou muito feliz de estar aqui no Brasil, de conseguir agora ter um projeto com centro de treinamento com cavalos de elite aqui, brasileiros de hipismo, e também com alunos de jovens aí de um altíssimo nível técnico para poder conseguir fazer chegar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Doda, eu não sei se vou deixá-lo desconfortável, mas o público, claro, que está esperando essa pergunta de mim. Você se separou da Tina Onassis faz quanto tempo? Desde março. Desde março. Foi um casamento que durou? Juntos 14 anos. 14 anos. E muito mais do que um casamento, de uma relação de amizade, de amor e etc., vocês eram sócios em empresas importantes. Ao que me consta, agora vou falar e você me corrija, que as pessoas falam muito, não é por aí. Até os seus cavalos acabaram não podendo vir nessas Olimpíadas para cá, ou se veio com uma dificuldade técnica muito grande, porque a Tina Onassis, no processo de separação que vocês mantêm nesse momento, ela está segurando alguns bens seus e algumas partes suas na sociedade que você tem com ela em empresas. Você quer explicar isso para eles? Assim deixa tudo bem claro para todo o público. Bom, o que acontece é que a gente criou uma empresa chamada Victory já há alguns anos e desde então tudo que eu conquistava dentro das pistas com o meu trabalho, minha premiação toda, eu sempre coloquei dentro da empresa, porque era uma coisa que a gente fazia juntos e a empresa não tinha lucro. Eu colocava sempre os meus prêmios e meus... Prêmios significam em espécie. Exatamente. E também todo o meu patrocínio de um banco privado suíço, que eu tinha já há vários anos, tudo nessa empresa. Então hoje a nossa discussão, basicamente, eu quero só conseguir recuperar o que eu conquistei. A única coisa é isso. As pessoas falam que eu estou querendo metade da fortuna dela, não tem nada a ver. Eu casei com separação total de bens, por uma opção minha, porque ela também fazia questão de fazer alguma coisa compartilhada, eu não quis. Então a única coisa que eu quero é isso, a minha premiação, os cavalos da minha filha, que também ela bloqueou, são 3 cavalos da Vivi. A Vivi já está sem montar já praticamente há 4 meses. A Vivi sua filha do primeiro relacionamento. Exatamente. Mas era para a Tina como uma filha, né? Viveu conosco aí os últimos 14 anos. Desde que a Vivi tinha 2 anos, a Vivi morava com a gente. Então, e os meus cavalos, hoje em dia eu até abri mão, falei, se eu conseguir só as coisas que eu conquistei com o meu trabalho, é o que eu quero, e os 3 cavalos da minha filha. Então, quantas empresas você e a Tina Onassis eram
Eram sócios. Não, uma empresa onde eu era diretor, só que ela era sócio majoritária, e aí também tinha o concurso que a gente organizou vários anos, que é o Atino Nas Horse Show, que antes a gente começou no São Paulo 2 anos, depois Rio de Janeiro 4 anos, e agora em Saint-Tropez foi a 4ª edição já. E essa eu mesmo saí, eu que idealizei, eu que fiz tudo, mas eu falei que eu não queria fazer mais parte da organização e nada, porque não fazia mais sentido, né? Mas basicamente é só conseguir recuperar o que eu trabalhei, o que eu fiz e... Estão falando que você quer metade da fortuna dela? Mais, que eu quero mais que isso. Isso é tudo realmente um absurdo e jamais. Quem me conhece sabe que eu não sou esse tipo de pessoa e eu só quero realmente... Eu não posso esquecer esses 14 anos que eu trabalhei, jogar fora e recomeçar do zero. O mais importante é que eu estou bastante feliz e o que eu tenho ninguém pode tirar, né? Que é uma família maravilhosa, amigos maravilhosos, uma namorada maravilhosa, saúde e o resto a gente trabalha e dá a volta por cima. O Doda, e a Tina continua no hipismo? Continua, mas com resultados realmente fracos. Agora investiu em mais cavalos, tá de novo despencando no ranking, não tá legal, mas como eu disse, né, assim, ter dinheiro muitas pessoas têm, agora realmente ser feliz, entendeu? É uma coisa que não é uma coisa que você não compra, é muito mais difícil ser feliz do que ser rico. Vocês moravam em São Paulo? Não, na Bélgica. Sempre moraram na Bélgica? Moramos em São Paulo nos últimos 14 anos, um ano. Um ano, pelo menos. Um ano. Hoje ela está na Bélgica? Na Bélgica, residente belga. Eu também sou residente fiscal belga. E agora vou me mudar novamente para o Brasil. Você vai morar agora no Brasil? Sim. Aí eu devo... Ainda mais depois da Denise Severo. Ou leva ela comigo agora que eu leva ela... Aí eu vou ficar sem repórter. Dona. Mas aí... Se vira, né? Se vira. Por uma boa causa. Por uma ótima causa. Doda, e como é que foi o approach? Você... Foi ele, né? Foi ele? Tava na minha, quietinha. Então você. Não, na verdade, eu posso contar. Não, ele pediu meu telefone. É mesmo? E Eu aí... queria saber quando é que ia sair a matéria. Eu vou te telefonar para você quando a matéria vai no ar. Você mandou uma mensagem. Não. Eu assisti. Não, ele já mandou mensagem já no indoor, lá no prêmio. Oi, tudo bem? E aí ele me convidou pra jantar. A gente foi jantar. E aí tudo começou. Aonde? A primeira vez foi no restaurante japonês Naka. Entendi. Aí no dia seguinte, ele já me apresentou a família. A Denise está me contando que o Doda, com esse aspecto circunspecto que ele tem, é uma pessoa maravilhosa, divertida, contador de piada. Isso é muito bom, mas você tem as pessoas à primeira vista, te analisam como um cara muito circunspecto. Eu pensei que ele era sério. Eu disse, nossa, Pensou que ele era sério? que sério. Sério eu sou. Não, mas estou dizendo, mas acho que é importante. A vida é tão curta, né? E a vida é feita de momentos. No final, o que vale, o que a gente lembra, são os momentos especiais que a gente viveu. Então, eu sempre procuro não valorizar problema. Para mim, problema não existe. Problema é problema de saúde, outras coisas, sabe? Quando você está... eu sempre procuro, dentro de qualquer situação, entendeu? Tentar dar risada e estar com os amigos e brincar e fazer piada e pegadinha. Eu adoro. O tempo inteiro é o jeito... Pegadinha e contando piada. Pegadinha que ele já fez com você? Várias. Susto, então, toda hora me dá susto. Você conhece sua mãe? Se ele conhece, conhece a da minha família, eu conheço a dele. Uau, já está nesse ponto? Doda! Vamos ver se a família dela vai provar, né? Doda, vamos falar um pouquinho do seu métier, não é? Você participou das Olimpíadas e isso que eu falei, a dificuldade do teu cavalo, que te envolveu, você sentiu como dificuldade na tua participação nessas últimas Olimpíadas aqui no Brasil? Da Olimpíada, graças a Deus, a juíza na Bélgica, 2 meses antes, ela ordenou que esse cavalo não poderia ser tirado de mim, pelo menos até a Olimpíada. Então me deu bastante tranquilidade, né? Mas hoje o que eu estou passando, né? Muita gente fala, pô, Doda, você tinha esse cavalo, não sei o que, agora... É engraçado porque eu consigo não me comparar com o Doda que estava no circuito mundial, que era a Fórmula 1. Eu não fico pensando onde eu estava e onde eu estou. Eu fico pensando no momento que aconteceu aquilo.
e eu tive agora que pensar na reconstrução, eu fico pensando do momento onde tudo caiu, eu já vejo que eu estou subindo, entendeu? Então é muito legal, eu tenho uma facilidade muito grande de não valorizar assim um problema, nem uso a palavra problema. Então é muito legal, eu sempre gosto muito de história de superação, tudo, então me dá, no fundo, tudo isso está acontecendo, está me dando uma motivação muito maior. E é muito gostoso eu conseguir agora, sabe, ter a minha vida e fazer o meu esquema, e eu tenho certeza que no momento que eu chegar onde eu quero chegar, qualquer vitória que eu tenha dentro da pista ou fora delas vai ter um valor muito maior. Seu coração, especialmente. Agora, no lote de reivindicações que você faz, do que está com a Tina Onassis, tem cavalos, muitos cavalos? Tem os 3 cavalos que eu montava, né, os principais, mas isso até hoje eu já disse que se isso for um problema, se ela quiser ficar com os cavalos... Pode ficar com os cavalos. Fica com ela, mas o que me chateou é porque ela mesmo, se fosse para ela montar, tudo bem, agora ela já deu o cavalo para um outro cavaleiro italiano, que é um garoto muito legal, que é amigo meu, Alberto Zores, gosto muito, um cavaleiro excepcional, está montando os cavalos, né? Mas então isso não faz sentido, se não é para ela usar, eu acho o seguinte... Pô, é um cavalo que eu quero montar, então eu entendo, né? Tô falando, minha ex-mulher quer montar o cavalo, vai, monta. Se ela for feliz, tá ótimo. Mas quando não é uma coisa para tirar de mim, para entregar para outra pessoa, entendeu? Aí não faz sentido, aí mostra... nem sei o que mostra, às vezes eu não consigo nem seguir mais o raciocínio. A Tina Onassis tinha uma proximidade muito grande com a sua filha, ao que me consta. Mas me parece que ela também tem uma proximidade muito grande com a Denise. Tem até uma foto que eu vi aí, dá para botar no ar. Olha a filha do Doda, do seu primeiro relacionamento, e com a Denise. Ela é ótima. A Vivi é um amor de menina. Ela é querida, ela é atenciosa. Eu estou muito feliz, assim. Eu falo que foi um presente de Deus, assim, os dois na minha vida. E o jeito que ela me acolheu, os dois, né? Para mim é muito bacana ver isso, porque sempre fico muito preocupado, porque filha, né, pai separado, assim, sempre você tem a tua primeira namorada depois de um relacionamento, normalmente nunca funciona. Pode ser traumático. Sim, normalmente né, principalmente no início. E a Vivi tem uma ligação com a Denise incrível, assim mesmo, uma ligação de outras vidas, eu acho, até porque ela direto, quando está ali em casa, às vezes a Denise sai um pouco, ela já pergunta, pô, mas que hora você volta, né? Você vai vir aqui, vai ficar com a gente mais? Ela pergunta 1000 vezes e manda mensagem, então para mim é muito, muito bacana, né? Mas eu estou feliz, muito feliz porque eu gosto muito da Denise, eu tive o privilégio de colocá-la na televisão e nada melhor poderia acontecer do que ela estar nas suas mãos. Espero que você cuide muito bem dela. Agora, Doda, eu sempre te faço essa pergunta, não é? O esporte hípico está fazendo um centro de treinamento aqui no Brasil? Não fazendo um centro, devo me instalar no Clube de Campo, que é ali em Interlagos. É um lugar, é um pouco mais distante, mas é muito legal porque você tem menos pessoas que praticam hipismo ali salto, então a pista está sempre mais vazia. Me dá mais liberdade de poder fazer um treinamento específico com esses cavalos que eu vou começar a treinar, que são brasileiros de hipismo, que a minha ideia agora é conseguir chegar em Tóquio num conjunto, né, que é cavalo-cavaleiro 100% brasileiro, então eu brasileiro com cavalo brasileiro, porque minhas 2 medalhas olímpicas foram um cavalo brasileiro de hipismo, chamado Aspen, era um tordilho que eu tinha na época, era do Romeu Ferreira Leite, e a Olimpíada de Atlanta e Sydney foi o cavalo brasileiro, é o que eu quero fazer. Então eu vou ocupar metade do meu dia com alguns cavalos no clube de campo, e a segunda metade na época paulista dando aula para esses alunos. Eu vou ter 4 alunos de elite, que os pais têm um pensamento em comum aí, né, com o que eu quero, que é realmente chegar no topo, numa medalha olímpica. Então é prepará-los para uma Olimpíada, se não for Tóquio, mas para a próxima, fazer um trabalho desse. Então o meu dia vai ser dividido em 2 partes. Primeira parte com o treinamento dos cavalos para eu poder chegar na Olimpíada, e outro, quem sabe, com algum desses alunos integrando a mesma equipe. Eu estava conversando com o Doda antes de nós entrarmos no ar, porque o jogador de futebol tem uma vida ativa até uma certa idade. Todos os esportes, mas no hipismo parece que não tem muita idade, né? Você pode competir
não digo que há de eterno, mas com uma idade até avançada e o hipismo permite. Porque como você troca o cavalo, né? O cavalo, uma vida útil do cavalo, o cavalo começa a saltar pode saltar uma Olimpíada a partir de 8 anos e deve saltar até os 16, 17. Então o cavalo tem 8, 9 anos de vida útil e você vai trocando de cavalo. Um exemplo é o Ian Miller, o canadense. Ele estaria agora no Rio de Janeiro na sua 11ª Olimpíada. Ele não saltou porque o cavalo machucou na última hora, ele estava bem. E o cavaleiro mais velho que você conhece? Esteja montando. O Ian Miller tem 70 anos. 70 anos, E eu, com 43, já participei de 6 Olimpíadas. Então, assim... É um bebê. É um bebê. Dona, me diga outra coisa. O esporte, isso eu sempre te pergunto, porque eu te entrevisto, não é? O interesse pelo hipismo no Brasil, como é que você está sempre pegando no pulso da juventude, vendo esse interesse, como é que você diria para o meu telespectador sobre isso? Bom, eu vejo, assim, eu acho que o hipismo vem crescendo muito desde Atlanta, porque foi a primeira medalha olímpica, né, da história brasileira. Eu entendo o público não se interessar por um esporte, principalmente com fuso horário. Você vai ficar acordado para assistir um esporte que não tem tradição nenhuma e não ganha medalha, você não vai assistir. Você não vai acordar 3 da manhã ou 4 da manhã para olhar um esporte que não tem chance de medalha. Então eu acho que quando a gente conquistou essa primeira medalha em Atlanta, e depois confirmando em Sydney, a gente já tem estudos que comprovam que o número de praticantes praticamente quadriplicou nas escolas de equitação e vem subindo cada vez mais porque criaram-se alguns ídolos, que é o que não existia, né? Agora, quando você tinha me perguntado até uma outra vez, uma pergunta interessante a respeito do esporte de elite, eu acho que é um esporte chique e tem uma fantasia em volta disso, mas o que as pessoas não conseguem enxergar é por trás disso, assim, o esforço e o trabalho que a gente tem para poder chegar naquele dia ali, tá todo alinhado, tudo saltando, entendeu? São 8 horas diárias de treinamento, de segunda a segunda, porque todos os finais de semana existem campeonatos, 44 campeonatos por ano, que é o que eu participava nos meus últimos 14 anos. Inverno, muitas vezes a gente dirigindo caminhão para poder levar os cavalos para concurso, e lá, como a mão de obra é muito mais cara, não é que nem aqui no Brasil que você tem, a gente chama pistinha, que é uma pessoa ali que, eu quero um obstáculo ali, outro lá, aí vem ele, a pessoa te ajuda. Não, chega lá 2 horas antes do treino, leva os obstáculos nas costas, coloca aquilo ali, entendeu? Faz para poder começar o treino. Fora, como é um esporte que a gente pode fazer durante muito tempo, a preocupação que eu tenho já há alguns anos de me cuidar hoje, porque não adianta eu estar com 60 anos e falar, agora eu tenho que me cuidar. Então, além disso, chego em casa às 6, 7 da noite, como um lanche, aí mais 1h30, 2 horas de treinamento na academia de casa, para depois jantar, dormir e acordar no outro dia às 7 da manhã. Então, é o que está acontecendo nesse momento. Assim, agora, esse momento está menos intenso, porque é o começo de temporada, e eu ainda não estou com todos esses cavalos, mas sem dúvida vai ser disso para até mais, entendeu? Agora, o interessante de saber também é que 90% dos cavaleiros que praticam esporte são pessoas de classe média baixa. Só tem alguns ricos que compram os próprios cavalos, e a grande maioria são cavaleiros de talento que os grandes aras da Europa, dos Estados Unidos, eu quero dar meus cavalos pro Doda Miranda, ou pro Rodrigo Pessoa, ou para um alemão, ou para o outro. Então são essas pessoas que fornecem os cavalos, pagam todas as despesas, e aí, dependendo do acerto que você tem com esse proprietário, você fala, metade da premiação em espécie é minha, ou 30%, ou 20%, entendeu? Ou se vender o cavalo um dia, eu tenho 10%. Um exemplo para o telespectador ter uma ideia de uma ótima premiação. Bom, a premiação principal hoje de grande prêmio, você tem em Calgary, no Canadá, em eventos que a gente fez aqui no Brasil, que a gente organizou, onde a premiação do grande prêmio era €1 milhão. €1 milhão, que é muito boa. E aí, no circuito, num bom ano assim, o cavaleiro pode fazer entre 2, 3 milhões de euros. Você pode perguntar também, viu, Denise? A Denise agora virou namorada do Doda. Ela não fala mais nada. Você está como você está absolutamente quietinha, está na posição de namorada de Doda Miranda. Um cavalo, Doda, um cavalo maravilhoso. Quanto custa? Me dá uma noção disso. Bom,
Uma pessoa com muito dinheiro que quer, vamos supor agora, tem a Olimpíada de Tóquio. Aí uma pessoa pega e me fala, ó, eu quero comprar um cavalo para chegar em Tóquio. Bem, se você já quiser um tiro quase certo, você vai gastar entre 5 a 15 milhões de euros em um cavalo, para poder ter um cavalo que já tenha resultado fazer. O que eu gosto de fazer é trabalhar comprando esses cavalos mais jovens, aí você consegue comprar entre 100 mil a 500 mil euros, e aí preparar uns 3 anos para poder chegar bem nas Olimpíadas, entendeu? Mas tem gente que já quer ter o cavalo logo para já começar a competir e ganhar grande prêmio, e só que nem sempre você investir num dinheiro desse, entendeu? É certo que você não está comprando a sua medalha, porque tem adaptação com o cavalo. O cavalo, às vezes, tendo resultado com o cavaleiro, um cavaleiro mais alto, outro mais baixo, o cavalo vive num centro de treinamento diferente do outro, clima diferente, o cavalo pode estar mais feliz ou menos feliz. É uma coisa interessante no nosso esporte, que às vezes você se prepara 4 anos para uma Olimpíada, e aí no dia de uma final individual, você acorda, acontece isso na Vila Olímpica, você está tomando café da manhã e o pessoal do Comitê Olímpico Brasileiro, e aí Dora, você está bem? Eu estou ótimo, espero que meu cavalo esteja 50% do que eu estou sentindo, porque tem aquela expectativa de chegar ali e você monta o seu cavalo, você monta e não está bem, porque pode te perguntar, quanto depende da sua habilidade como cavaleiro e quanto depende da qualidade do cavalo? Eu acho que é muito parecido com a Fórmula 1. Eu diria que é 70% cavalo, 30% cavaleiro, só que a nossa parte não pode ser 29%, tem que ser 30%. Entendi. A nível olímpico você não pode errar, entendeu? Eu, em Atlanta, perdi a medalha olímpica de ouro por uma falta, por ir para uma vertical número 2, era de frente para os fotógrafos, e eu estava mais preocupado com o triplo, que era o número 3, eu fiquei um pouquinho mais suave assim na abordagem, e aí meu cavalo tocou na vara, e a vara nem caiu pro lado de lá, caiu para cá, ela rolou e caiu para cá. Eu ia ser medalha de ouro individual já com 22 anos, entendeu? Mas então é um detalhe, ali eu não tava os meus 30% não, eu pequei por um pequeno erro e... Você está ensinando a Denise a montar? Ainda não, ela já me pediu. Viu? Já. Ele vai começar, né? Não se preocupe que nós todos aqui, eu, Leandro, Paola, todo mundo, nós vamos selar o cavalo para você. Agora, não, mas sabe que agora tem um outro jogo, um outro tipo de campeonato que ele tá especialista agora. Ping-pong. Mas ele joga com o Kaká. O Kaká, nosso querido Kaká, que está jogando agora no Orlando. Não, Futebol. ele ganhou O último, mas eu ganhei dele os últimos 4. Os últimos 4 eu ganhei dele. Ele ganhou o último agora e eu fui prata, pô. Prata atrás do Kaká, legal, né? Eu não conheço uma pessoa mais competitiva do que ele. Ele não admite perder. Ele perdeu do Kaká, né? O ping-pong, esse perdeu o Kaká. Esse último agora perdeu. Tem revanche? Claro que tem, claro. Noda, parabéns por tudo que você significa para nós brasileiros. Eu tenho certeza que teus projetos aqui no Brasil vão superar os anteriores e nós estaremos te acompanhando. E, por favor, cuide muito bem da Denise e não tire ela do ar, hein? Ele cuida muito bem. Você vai sair do ar? Se quiser fazer a despedida agora, pode. Não, que despedida, amor. Eu vou sair do ar. Ela tá muito feliz aí. Sempre fala muito de você, o carinho que você sempre teve, da sua esposa. Obrigado. Mas família, Doda, né? Valeu, obrigado. nós somos uma família só. Dona Miranda e Denise Severo, novo par, o estrelato brasileiro.